Como que você tem lidado com o tempo? Como você passa as suas 24 horas? Às vezes nós, lembrando assim do tempo, entendemos que das 24 horas, tiramos aí, em média, 8 para trabalhar, 8 para dormir, ainda sobra 8 para fazer as outras coisas. E essas outras coisas que nós temos feito, será que temos entendido o tempo de Deus e atendido? Quero falar um pouquinho com vocês neste vídeo sobre o Kairos de Deus. Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo ou oportuno, relativo a uma antiga noção que os gregos tinham do tempo. No âmbito religioso, a palavra Kairos é utilizada no sentido de tempo espiritual ou o tempo de Deus, que diverge do conceito cronológico do tempo terrestre, ou seja, das horas, dias, anos e etc., que é chamado no grego de Cronos. Um exemplo sobre este assunto foi quando Jesus, ao responder o questionamento dos discípulos acerca dos propósitos de Deus para o futuro, ele disse: não compete a vocês conhecer o tempo, Cronos, ou as épocas, Kairos, os quais o Pai fixou por sua própria autoridade. Atos 1,17. Então aqui nós observamos Jesus falar do tempo, Cronos, o tempo cronológico que rege a Terra, vamos dizer assim, rege a hora, os minutos, o dia, o mês, e o Kairos, que é o tempo oportuno, o momento certo e o tempo de Deus. E essa resposta de Jesus também revela que todo o tempo, em qualquer que seja o seu aspecto, pertence a Deus e está sob o seu controle absoluto. Outra coisa que a Bíblia diz sobre o tempo é que: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,18. Há na Bíblia alguns exemplos, personagens bíblicos que tiveram que esperar alguns anos para que Deus cumprisse o que a eles havia prometido. Então, alguns exemplos que a Bíblia mostra para nós que Deus prometeu certas coisas para algumas pessoas, mas eles tiveram que esperar o tempo de Deus. Não foi o tempo deles. Por exemplo, Deus prometera a Abraão uma porção de descendentes quando ele tinha 75 anos. Deus falou para Abraão que ele teria descendentes assim como a quantidade de areias do mar. E ele nessa época já estava com 75 anos. E ele teria 100 anos quando Isaac, o filho da promessa, finalmente nasceu. Você pode observar lá em Gênesis 21:5. Isso significa que Abraão teve que esperar 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Outro exemplo foi José do Egito. Teve que esperar 13 anos de grandes sofrimentos para alcançar o que Deus estava preparando para ele. Ele ainda quando jovem, ele teve sonhos que comandaria os seus irmãos, comandaria toda uma nação. E você deve entender a história de José, senão você leia lá a palavra de Deus Gênesis, a partir do capítulo 37, que fala sobre a história de José do Egito. E você vai observar que desde a época que ele foi maltratado pelos irmãos, vendido como escravo, até ele se tornar o grande governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquela época, da nação mais poderosa, mais ou menos 13 anos ele teve que esperar. E não foi uma espera fácil, num hotel, num resort, coisa de nada. Ele sofreu muito e muito.
Moisés, desde o ventre da sua mãe Joquebede, já havia sido escolhido por Deus para liderar o seu povo para sair da escravidão do Egito, que durara já há 400 anos. Então, quando Moisés nasceu, ele foi poupado por Deus, né? Deus usou pessoas, inclusive a filha de Faraó, para Moisés não ser morto ainda quando bebê, porque naquela época houve um decreto do rei que todos os bebês seriam mortos, bebês hebreus, e Moisés foi poupado. Então, desde aquele momento, Deus já estava preparando Moisés para ser o grande líder, o grande libertador do povo hebreu. Mas não foi fácil para Moisés. Ele ficou mais ou menos 40 anos com o príncipe do Egito, aprendendo a arte, talvez de liderar, a arte de construir, que ele era um arquiteto, e outras coisas mais. Mas devido às circunstâncias que Deus foi preparando, ele teve que fugir e foi parar em Midian, onde lá ele ficou mais 40 anos como pastor de ovelha, aprendendo a lidar com as ovelhas, aprendendo a lidar, a como conduzir as ovelhas, para então Deus chamá-lo para essa tarefa tão importante. E finalmente Jesus, ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, mas iniciou a sua missão que Deus havia dado para ele aos 30 anos de idade. Então Jesus também passou por todo um processo, desde o seu nascimento até o início do seu ministério, 30 anos de idade. Esses são apenas alguns exemplos, você tem vários outros na Bíblia. E você? Será que está esperando algo de Deus? Quanto tempo você já espera? Acha muito tempo ou pouco? Entenda que o tempo e a vontade de Deus sempre serão os melhores, porque só Ele sabe exatamente todas as coisas. Então quero exortá-lo, se você está aguardando uma resposta de Deus, se você tem orado constantemente, talvez pela conversão de um filho, ou abrir a porta de um emprego, ou até mesmo pela saúde de alguém, e ainda não aconteceu, não desanime. Entenda que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele é o momento certo, é o tempo oportuno, é o kairos de Deus. Então essa palavra é muito importante para nós, porque nós estamos vivendo uma época de tudo é TikTok. Você quer, acontece, você quer, acontece. E o Deus não trabalha dessa forma. Deus tem um tempo dele. E o tempo dele, eu repito, sempre será o melhor para nós. Então quando você orar novamente por aquele pedido que você já pede há tempos, fale para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita no seu tempo, no momento certo, na hora certa, e assim as coisas fluirão normalmente, e Deus vai lhe abençoar, se essa for a vontade dele, no momento certinho, e você vai ver que tudo vai dar certo, porque você soube esperar o tempo de Deus. Fique na paz, que Deus